E Braga é um ícone, é presidente do Conselho Nacional dos Guardas Municipais de todo o Brasil e é um defensor dessa categoria junto comigo. A gente costuma a trocar muitas ideias e eu vou convidar Braga para estar conosco. Tirem as suas dúvidas, tirem as suas conclusões, deem as suas opiniões. Nós estamos aqui e estaremos aqui para tentar dar a nossa contribuição a essa categoria tão sofrida, que é a categoria das guardas municipais do Rio de Janeiro. Estou vendo que o Henrique Lima entrou aí, Henrique Lima Vieira. Eu não sei não, Henrique, mas eu acho que você trocou de país, hein? Depois a gente vai conversar melhor, ele não me avisou. Quero também mandar um abraço aqui ao Robson Mota. Eu vim de lá agora, deu aqui uma melhorada aqui no cabelo do Dr. Marivaldo Sena e eu prometi mandar um abraço para ele. Robson, Betinho, toda a equipe do estúdio R Mota, R Mota, Robson Mota. Bom, vamos chamar o Braga? Vamos lá. Vamos chamar o comandante Braga. Doutora Carolina está aqui nos bastidores, prontinho para achar o comandante Braga. Já está convidado. É só agora o comandante Braga aceitar o nosso convite, né? O pessoal aí da assessoria pode avisar para o comandante que a gente já está chamando, né? Só esperar o Braga atender. Você que não segue ainda o Instagram do Dr. Marivaldo Sena, segue lá, @Marivaldo_Sena. Ó, parece que ele aceitou aqui, ó. Aqui, ó, aceitar. Vamos lá. Eu aceitei? Não tá indo, não. Por que não tá indo aqui? Vamos lá, ver. Um pouquinho de paciência, né, gente? Que a gente está tentando aceitar o comandante aqui. Vamos ver se a gente consegue. Apareceu aí de novo. Convidar. Vamos lá se ele aceita agora. Eu acho que ele está mandando o convite aqui também para a gente ao mesmo tempo, não é isso? Ah, agora sim. Agora deu. Tudo bom? Boa noite, meu comandante Braga. Como é que vamos? Tudo bem? Como é que tá, doutor? Tudo bem? Tudo tranquilo. Primeiro, agradecer a você pela presteza, pelo carinho e pela disponibilidade de aceitar o nosso convite. Você que é um lutador pela classe dos guardas municipais, não só do seu estado, que é o estado de São Paulo, mas de todo o país, né, de todo o Brasil. Você que preside uma instituição tão importante para os guardas. Vão aqui os meus agradecimentos a você por aceitar o convite prontamente. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade e também as defesas aí do senhor aí dos guardas municipais aí do Rio de Janeiro. É uma luta, é uma luta grande, é uma luta árdua. Braga, eu quero aproveitar você o máximo, quero aproveitar o tempo o máximo, quero convidar todo mundo para entrar, quero convidar todo mundo para seguir e a gente tem aí quase que 1 hora de live disponível, senão o Instagram derruba, mas eu quero aproveitar, sugar aqui os seus conhecimentos o máximo que eu puder. E eu queria que você dissesse para mim, que você estabelecesse para mim mais ou menos um parâmetro de como é que está a Guarda Municipal, a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. Podemos, se você quiser, passear até por algumas outras cidades paulistas. E queria que você pontuasse para a gente, Braga, qual é a diferenciação que você mais detecta da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo e de outras cidades paulistas com a Guarda Civil Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e até outras cidades fluminenses. Bom, vou fazer algumas pontuações aí de históricas. Bom, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo,
foi criada em 1986, quer dizer, anterior à Constituição de 88. Foi criada armada e com o uniforme azul semelhante da Guarda Civil do Estado de São Paulo. Então, esse é o primeiro ponto. E as do Estado de São Paulo seguiram a mesma orientação, inclusive as que já existiam. Por que seguiram a mesma orientação? Porque quando houve o programa eleitoral da eleição do Jânio Quadros, foi quem criou a Guarda Civil de São Paulo, o programa não era dividido por município de TV. Então ele pegava várias cidades, e várias cidades viram como ele iria montar a guarda e montaram o semelhante à Guarda Civil de São Paulo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo de extrema importância é que a associação de guardas mais antiga era a Associação dos Guardas do Estado de São Paulo, que desde o início já começou a trabalhar condições para as guardas do Estado de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, infelizmente a guarda não percorreu esse caminho. Eu lembro bem do Coronel Amêndola, quando criou a Guarda do Rio, que era atrelada à empresa, se eu não me engano, de limpeza aí da cidade do Rio. Conlurb. Então esse primeiro erro gravíssimo aí da Guarda do Rio, que atrapalha ela até hoje, na minha concepção, tá? Sujeito a críticas, e quem não concordar, tudo bem, mas é a minha opinião. Então, esse é o primeiro erro gravíssimo. Segundo erro gravíssimo aí da Guarda do Rio de Janeiro, da mesma época, criou uma guarda desarmada e com uniforme marrom. Quer dizer, tirou todas as características de uma guarda civil moderna. Por quê? Eu vou perguntar aqui, vou deixar para você e para a plateia, no final eu respondo. Saber, que eles me falem por que e de onde vem essa cor do uniforme caqui. Eu tenho a resposta, mas se o pessoal quiser pesquisar, se alguém souber até o final da live, pode responder, mas eu tenho a resposta. O uniforme caqui, Marivaldo, não tem nada a ver com guarda, então já é uma questão que já descaracteriza as guardas do Rio de Janeiro, que estão todas com uniforme caqui, a maioria, e desarmadas. Então, aí são alguns pontos. Daí, o que acontece? Isso, ao longo dos anos, daí das atribuições, foi ampliando. Daí tem uma outra condição aí, que é o Rio de Janeiro. Tá? Estou falando Estado de São Paulo e Rio, mas posso falar de outros também. O Estado de São Paulo tinha um decreto estadual de 1986 que não permitia integrantes da ativa da Secretaria de Segurança comandar a guarda, nem PM e nem civil, desde 86. Aí no Rio, policial militar da ativa, até 2014, comandava a guarda do Rio. Outra questão absurda. Então você veja que são vários pontos que, se você for analisar, são as questões que não deixaram a guarda do Rio avançar, que é a maior guarda em efetivo do país, uma capital de extrema importância, já foi a capital do país, e tem uma guarda desarmada. Que na minha concepção, não consigo conceber uma guarda desarmada, porque guarda tem que ser armada. Então aí são alguns pontos, mas nós temos mais aí para ir falando durante a live. Então esses são principais, vou até pontuar para deixar claro. Criação de forma errada, atrelada à empresa de limpeza. 2. Desarmada com uniforme irregular, que é marrom, a lei fala azul, aí está marrom, que é o CAC. Possibilidade de policial militar da ativa comandar a guarda até 2014. Então isso daí é só ver o retrocesso das guardas aí. Quantas guardas do Rio são armadas hoje no estado? Pelo que eu sei, uma ou duas. Verdade, então, verdade. É isso daí. Comandante, o problema é o seguinte, me parece, pelo que você está me colocando, muito sabiamente, é muito uma questão de problema estrutural, um problema de nascedouro, isso. Né, que veio resultando desses problemas que a gente tem até hoje. Me diga uma coisa, traçando ainda um paralelo
entre a Guarda Municipal, entre a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, da cidade de São Paulo propriamente dita, com a cidade do Rio de Janeiro, o senhor disse que a Guarda de São Paulo, então, é armada. Para que haja esse armamento, para que haja esse aparelhamento, existe um treinamento específico, é? Então, veja só, a Guarda Civil de São Paulo, como ela foi criada armada, desde o início, o curso de formação dela já foi de uma guarda armada. Então, fora aquelas matérias comuns do treinamento de qualquer guarda, ela também foi preparada para o uso de arma de fogo, para o policiamento, algema. Então, ela sempre teve essa formação. E depois, ao longo dos anos, ela foi se adequando à legislação, também com os treinamentos específicos para o uso de arma, mas que já aconteciam desde a criação, porque a Guarda Civil de São Paulo sempre foi 100% armada, entendeu? Então, ela sempre houve o treinamento com arma, tanto que ela tem stand de tiro próprio e várias outras questões aí, mas sempre foi armada. E nas abordagens, nas operações, comandante, a Guarda Civil Metropolitana anda lado a lado com a polícia militar nas abordagens ou nas operações de segurança, ou não? Ou ela tem uma atividade um pouco mais isolada, distante da polícia militar? Olha, Maivaldo, é o seguinte, já houveram diversas fases ao longo aí de 35 anos. Hoje, a Guarda Civil anda ao lado, mas de forma muito independente. E, aliás, quem suga a Guarda de São Paulo e outras cidades é a Polícia Militar através da função delegada, que é o município pagar o Estado que ele tem a obrigação de fazer. Entendi. E aí no Rio tem um outro nome aí também, que na minha concepção jurídica é um absurdo. Na concepção profissional é outro absurdo, que tira o direito de folga do policial para pagar uma hora extra para ele. Então, aqui, o que avançou muito na Guarda Civil de São Paulo com essa discussão aí foi a questão da arma. Tivemos alguns problemas no passado, sim, mas depois do Estatuto de Desarmamento, em que ficou claro lá a arma para a Guarda Civil de São Paulo, não teve mais problema. Porque a única coisa que pode gerar um problema é a questão da arma, que hoje não tem mais pela lei federal. Entendi. Bom, antes da gente continuar, eu quero cumprimentar a todos que estão entrando, muita gente entrando aí, o professor Márcio, o GM Perucci, cumprimentar o Roberto Luiz, cumprimentar o Lima, a Babi e todos os que estão acompanhando a gente pela live. Vocês podem deixar os comentários, as opiniões e etc. Mas eu queria avançar um pouquinho, aproveitar o máximo dos conhecimentos do nosso querido comandante Braga e dizer o seguinte, antes de fazer mais uma abordagem a ele, é um absurdo, Braga, que o Rio de Janeiro, uma cidade e um estado tão violento, né? que de uma violência tão gritante, que os guardas civis metropolitanos trabalhem com as abordagens de pequenos e médios delitos desarmados. Né? Aquela pergunta que eu fiz no treinamento da Guarda Civil Metropolitana paulistana, é porque aqui nós temos todo o treinamento, igualzinho, menos subtraindo o treinamento do armamento de fogo. Quer dizer, poderia se aproveitar, poderia se treinar, poderia se começar um treinamento por unidade, por exemplo, né? A gente poderia treinar o GOI, a gente poderia treinar a GTM, a gente poderia treinar tantas unidades de uma forma tão, né, tão especial, tão especializada, digamos assim, e a gente acaba tendo uma Guarda Civil extremamente vulnerável. Essa é a palavra. Vulnerável. Não raro, nós encontramos aí a imprensa noticiando mortes e assassinatos de guardas civis metropolitanos que
uma vez em serviço, fizeram determinada abordagem, e depois vem alguém de má fé, sanguinário, e abate esse guarda civil. Comandante, me diga uma coisa. Na sua opinião, definitivamente, a Guarda Civil do Brasil, ela compõe a segurança pública do Estado brasileiro? Isso eu não, Marivaldo, eu não tenho dúvida que compõe a segurança pública. E, aliás, eu vou repetir o que eu falei outro dia publicamente. Essas discussões jurídicas aí, firula, só serve para encher o saco e prejudicar a população. Sabe por quê? Eu entrei na Guarda Civil de São Paulo faz 35 anos. A mesma prisão que eu fazia lá atrás, eu faço hoje. Não mudou nada. Armado, a mesma coisa, não mudou nada. Aliás, nem a 1322 mudou isso. Então a Guarda Civil compõe a segurança pública e é claro que a Polícia Militar, ela faz o papel dela, que é defender ela institucionalmente, porque as guardas estão em pleno crescimento. É uma modalidade nova de polícia, que na verdade não é nova, que ela é a primeira do Brasil. Então eles ficam criando essas questões aí, enquanto o nosso pessoal fica debatendo em grupo de WhatsApp. Essas questões jurídicas. Eu tenho meu livro, que eu vou lançar agora a 3ª edição, que eu já falava que a guarda era segurança pública. Só que eu só não falo, eu falo e provo. Então eu vou também falar alguns fatos aí para vocês, que tá lá no livro, mantive e coloquei outros novos. Lá no passado, o primeiro fundador do Conselho, Osório Sturaro, teve uma discussão jurídica com a Polícia Militar, dizendo que a guarda cometia usurpação de função pública em fazer abordagem, andar armado e tal. Ganhou em todas as esferas judiciais. É lógico que você sabe que dá dor de cabeça, né? Sim. Mas respondeu os processos e ganhou, dizendo que a guarda não cometia usurpação. Bom, ok. Eu me formei em Direito em 97. Passei no primeiro exame na OAB em 98. Dei entrada na minha carteira, indeferida. Função incompatível, não é com impedimentos, incompatível. Mas por quê? Porque é polícia. Exerce policiamento ostensivo e etc. Está lá escrito. Fui em todas as instâncias da OAB, falaram que eu sou polícia. E não me deram a carteira até hoje. Então, e depois disso sucederam vários fatos aí, dizendo que a guarda trabalhava na segurança pública e tal. Agora, o que acontece? O nosso pessoal fica discutindo no WhatsApp, ao invés de discutir no local competente. Quando alguém fala, que eu tenho visto aí, um advogado falou que a guarda não é polícia, é bandido, o sindicato, a associação local que tem recurso, tem que acionar quem fala mal. E vai para a disputa judicial. Vai ver o que dá lá na frente, que ela sabe que uma disputa judicial, seja ela civil ou penal, ela demora anos. E daí vai lá. Você entendeu? Então, é isso que tem que fazer para sedimentar os entendimentos. O STF demorou. O Estatuto de Desarmamento é de 2003, se eu não me engano. Certo? Sim. Agora sim. ele julgou a ação direta é 2020, 2021. Se eu não me engano, mais ou menos. Então, de 2003 para 2020, demorou 17 anos para pôr um ponto final nessa discussão. Mas colocou. Você entendeu? Na questão das populações, que nós começamos a discutir isso aqui até na cidade que eu moro hoje, eu sou uma primeira a armar no Brasil, porque eu sempre fui a favor de arma. Fui a favor e armamos aqui, a primeira cidade foi Louveira, em face ao Estatuto de Desarmamento, e armamos vários. Daí, quando eu fui secretário de Cosmópolis, comprei fuzil que era proibido para a guarda. E a guarda toda armada lá. Em São Paulo, quando eu fui comandante-geral, era proibido pistola importada. Nós trouxemos 600 pistolas Glock para a Guarda Civil. Então, quando quer, Marivaldo, faz. A questão do armamento. Eu acho um absurdo, e nem entra em mérito, mas já que você perguntou, como que a Guarda do Rio está desarmada até hoje?
Até hoje. Eu não consigo entender. Ô Braga, você, à distância da onde você está, por que você acha que existe tanta resistência em armar as guardas civis das cidades do estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro é uma resistência da polícia estadual. Essa eu não tenho dúvida. O próprio Coronel Amêndola várias vezes falou que a guarda tem que ser desarmada. Então eu falo assim, ó, quando a pessoa quer que a guarda seja desarmada, devia fazer um desafio. Vai lá e trabalha você desarmado no meu lugar para ver se dá. Ninguém faz, mas fala que tem que ser desarmado. Então o primeiro ponto é esse aí. O segundo ponto, eu acho que deve ser institucional e político. Por quê? Tem que alterar a lei municipal. Agora, sinceramente, eu não consigo entender como que a Guarda do Rio está desarmada até hoje. Desarmada. É um absurdo colocar um guarda na rua desarmado, para fazer toda a atividade que ele faz aí. E daí, todas do Rio são desarmadas. E o curso, viu, Marivaldo, só para fazer um adendo aí na sua pergunta anterior. Então, se a guarda tem toda a formação, ela só precisaria fazer de 80 a 100 horas para habilitar a questão do tiro. Mais nada, é só fazer o módulo específico do tiro que tem regra para isso. É isso aí. Agora, só isso. O curioso, veja só, eu tenho escritório no centro do Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Eu passo o tempo inteiro pelos guardas civis metropolitanos e os observo. Né? Uns me reconhecem, outros não, mas eu sempre os observo, Braga, e vejo que há uma vulnerabilidade. Se passar o que a gente aqui no Rio de Janeiro chama de bonde, se passar um bonde ali, acaba com tudo. Né? Destrói todo mundo. Esses dias eu conversava aqui com o GCM Peterson, que é o líder de um dos grupos de WhatsApp mais ativos aqui no estado, que é o Apoio Imediato. E o Peterson trabalha aqui do meu lado, aqui na Cinelândia. Cinelândia, Lapa, Largo da Carioca, Uruguaiana, esses meninos estão ali completamente desprotegidos. Se houver uma rebelião, se houver um ataque, até que a polícia militar compareça, a coisa vai ficar complicada. E antes de eu te fazer a próxima pergunta, Braga, eu queria pontuar algumas questões no que tange aos policiais militares. Eu já vi aqui que já entraram aqui grupos de policiais militares aqui e tal, e por conta disso eu quero fazer alguns apontamentos importantes. Eu tenho muitos clientes na segurança pública. Eu tenho clientes em todas as esferas do estado do Rio de Janeiro, todas elas. E na segurança pública eu tenho policiais militares, policiais civis, policiais penais, guardas municipais. A única coisa que eu não tenho hoje são policiais federais. O resto a gente tudo tem. E eu converso muito com os policiais militares, Braga, e eu vou dizer uma coisa para você. De todos que eu converso, 100% são favoráveis a trabalhar ao lado da Guarda Municipal armada. Então, não, Marivaldo, peraí, ponto. Para aí. Vamos deixar claro. Eu não falei os policiais militares. Eu falei a polícia militar. E daí vou te fazer uma pergunta. Desses 100% que quer ser armado, que isso aqui se repete em São Paulo também, tá? Quantos deles são secretários de segurança? Nenhum. Quem que é secretário de segurança? É coronel, é major, tenente coronel, que aí exatamente, é a instituição. Isso. Porque o policial militar que está na rua, é claro que ele quer o guarda armado, porque o guarda vai apoiar ele e ele vai apoiar o guarda. São dois ao invés de um. Agora, esse coronel eventual que quer a guarda desarmada, ele não está na rua. E nem vai para a rua. Então não são os policiais militares que estão na rua que querem a guarda desarmada. É a instituição. E daí você vai falar, tá errado? A instituição, ela está brigando pela fatia dela. Ela não está errada. Quem está errado são as guardas que não sabem brigar pela fatia dela, que é, por exemplo, a Armada do Rio, a Guarda do Rio. Então, aí
Você vai falar, a polícia militar está errada? Não está, ela está institucionalmente brigando pela fatia dela. É isso aí. E as Exatamente. guardas estão brigando pouco, porque não estão conseguindo armar. As guardas de instituição, não os guardas. A gente tem que separar. Isso. Quando eu falo policiais militares é uma coisa, polícia militar é outra. Perfeito. Guardas municipais é uma coisa e os guardas é outra. Então tem que saber separar. E esse é o ponto. Claro que nenhum policial militar vai querer um guarda desarmado na rua, porque aquele guarda pode ser que é o que vai ajudar ele numa ocorrência. Exato, exato. Você foi cirúrgico. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. O problema não é o policial militar. Não, de forma nenhuma. O problema é a instituição. É a Isso. instituição é quem não quem cria os obstáculos, é quem não autoriza, quem não permite que esse expediente caminhe direito. Exatamente. E mais. Além deles não quererem, na verdade, as guardas em todo o país são empregos para eles quando vão para a reserva. Porque a maioria vão para a reserva e quer assumir uma secretaria. Exato. E te falo mais o porquê. Por que um coronel da PM, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, ele quer assumir uma secretaria de segurança na guarda, não quer ir para o governo do estado? Você sabe por quê? Por quê? Eu vou dar a resposta. Dá. Vou te dar, e é público, já falei outras vezes. É o seguinte, normalmente, tá, não é regra geral, mas a maioria, um coronel, ele aposenta com o teto máximo no governo do estado, salário teto. Uhum. Quando ele vai para a reserva, ele está no teto, uhum. no estado. Aqui em São Paulo, aí no Rio, qualquer lugar, normalmente. Certo. E daí aqui eu não estou falando se ele ganha pouco ou muito, que eu acho que tem que ganhar bem, o policial. Uhum. Se ele for trabalhar no governo do estado e ele está ganhando teto, ele não vai receber nada. Ou então só a diferença do teto porque ele ganha. Entendi. Porque é o mesmo cofre. Agora, ele pode receber o teto do estado e o teto do município, que não tem problema, que são cofres diferentes. São fontes diferentes. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Análise perfeita. Isso é jurídico, viu? Tem uma pergunta para você aqui, Braga. Olá, comandante. Você pode explicar o que é a Guarda Municipal e quais são as suas atribuições? O que é Guarda Municipal? Eu acho que você já respondeu. E eu vou me ater apenas à questão das atribuições. Embora a gente saiba que a resposta é óbvia, mas a gente tem muito leigo aí fora, leigo que eu diga fora da segurança pública, que às vezes fica com dúvida. Eu mesmo tenho muitos amigos, né? Eu costumo dizer, eu não sei se você vai concordar comigo, mas se você não concordar, eu me curvarei à sua crítica. Mas eu, pelo menos aqui no Rio, eu tenho uma percepção que a Guarda Civil Metropolitana, principalmente, não digo instituição, mas eu digo os guardas por si só, são extremamente discriminados. É uma categoria abandonada, é uma categoria sem padrinhos, é uma categoria que a própria população acabou criando uma certa distância, porque se criou a cultura de que guarda de Rio de Janeiro é para bater em camelô, né? É para apreender material de venda urbana, de calçada urbana. E me parece que a atribuição legal e prática dos guardas municipais não são essas. E eu queria então que você, respondendo a essa pergunta das questões das atribuições, que você esclarecesse, principalmente para aquele que observa a Guarda Municipal de fora, quais são as atribuições legais que a Guarda Municipal tem. Bom, vou falar rapidamente, porque esse tema ele é meio um pouco grande, mas é simples. Quando se fala uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. E se propagou por muitos anos uma mentira, até hoje se propaga, e daí o guarda não deve deixar isso nunca acontecer, ninguém, que é o seguinte, qualquer repórter, qualquer pessoa da PM, ele fala assim, a guarda é para cuidar do patrimônio. Esse é o jargão que criaram. Isso daí está na diretriz que a Polícia Militar fez aqui, que até está publicado no site lá, é público.
Só que a Constituição Federal não fala isso. Em lugar nenhum fala que a guarda é para cuidar do patrimônio. Então isso é uma mentira que está sendo falado várias vezes, se tornando verdade. Então qual que é a atribuição da guarda? Está lá na Constituição Federal. Proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Bom, até 2014 não tinha lei. Agora já tem, que é a 13.022, que tem lá mais de 20 competências gerais, 5 específicas, que fala tudo que a guarda pode fazer. Agora, o que são bens, serviços e instalações? Não é patrimônio. O bem está definido no Código Civil. A rua é bem público municipal de uso comum. Então é competência da guarda. Serviços são todos do município. Instalações também. E a guarda não é para fiscalizar, ela é para apoiar o fiscal de posturas. Em algumas guardas ela até faz o papel de fiscal também. Mas, em geral, nas grandes cidades, ela vai ter que apoiar o fiscal de postura e não fazer o papel de fiscal de postura, que é o que os guardas fazem errado. O guarda não é fiscal de postura. Tem que ter um fiscal. E essa questão do ordenamento urbano, aí, que é o camelô, ela é muito complexa. Daí, como ninguém quer fazer, dão para a guarda fazer essa atividade que não é dela especificamente. Ela é do fiscal de posturas. Ela só tem que apoiar o fiscal. Mas como ninguém quer fazer, dão para a guarda. Então a guarda ela é discriminada, assim, coloca muito por quê? Porque falta para a guarda algumas coisas. Primeiro, trabalhar de forma conceitual e institucional. 2, ter representação política. Que daí também tem uma incongruência que nem vou falar aqui, porque não sei se funciona ou não também. Também não sei. A Guarda de São Paulo nunca teve nenhum vereador, também sofre, mas ela é armada. Até hoje. Armada, uniforme azul, tudo. E nunca teve um vereador aqui. Então, e tem porte 24 horas, tem tudo. Bom, então tem que ser uma representação institucional, tem que ser profissional. Na verdade, a guarda assim, ela tem que copiar o que é bom. Que ela copia muita coisa ruim. O que a PM tem de bom hoje no Brasil inteiro? A sua institucionalidade e a sua intervenção política, que é o que mantém ela. Agora tem que copiar como é que eles fazem. Então, quando alguém fala, se é para cuidar do patrimônio, fala, não é, e eu quero que você me mostre onde está escrito. A pessoa não vai ter resposta porque não está escrito. Eu tive recentemente no Mato Grosso do Sul, o repórter lá me perguntou, agora é para cuidar do patrimônio? Eu falei, não, não é. Mas como não é? Eu falei, não, primeiro que não está escrito. Está escrito aí. Daí expliquei para ele exatamente. Daí ele falou, agora eu entendi para que é a guarda. Proteção de bens, serviços, instalações, tem as definições lá. Não está escrito patrimônio. Aliás, onde está escrito patrimônio é no caput do 144. E daí, se a Força Estadual fala que é para a guarda, fala, não. Então, se você está no caput, é você que tem que dar do patrimônio, não a guarda. Perfeito. É o que está escrito lá, está escrito. Não estou falando nada do que não está escrito na Constituição. Uhum. Só que, para isso, os guardas têm que estar preparados, ao invés de ficar discutindo coisas erradas, discutir coisas que interessam. E outra coisa, os guardas, em geral, eles falam muito mal de todas as lideranças de guarda em geral. Se você procurar, não vai ter nenhum coronel PM falando mal de mim. Porque a minha discussão é institucional, não é pessoal. É uma discussão de nível institucional, de ideias, de conceitos. Agora, alguns guardas vai ter, Marivaldo. Então, agora tem que aprender a ir por esse caminho, porque senão é o que está acontecendo. Nós vamos ver e não vai alterar. Você sabe, Braga, que eu como jurista há 21 anos, a minha cabeça, veja, a minha cabeça como técnico, como advogado, como criminalista, como advogado do direito administrativo, como professor, como tantos outros adjetivos que me cabem ou que penso que me cabem, eu fico confuso, sabe? Porque, veja, a Constituição da República é a carta maior.
o ministro Fux, o ministro Toffoli, dentre outros, reconheceram que a Guarda Civil Metropolitana compõe a segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes, ele determina, através do MADIM, que a guarda pode ser armada independente do número populacional existente. Eu tenho uma lei, que é uma lei federal, eu costumo repetir isso exaustivamente, que é a 13.022, que é uma lei específica para os guardas, é o Estatuto dos Guardas. É uma lei federal, ou seja, é uma lei que passou pelo sistema bicameral, não é isso? Ela passou pela Câmara dos Deputados, ela passou pelo Senado e ela passou por uma sanção presidencial, né? Eu não sou nem especialista em constitucional, eu não sou constitucionalista, mas aprendi. E passou também pelo crivo do STF, que alegaram que ela era inconstitucional e também não pegou. Falou. E também ela passou por todos os crivos. Por todos os crivos. E aí, o Tribunal do Rio de Janeiro, com raríssimas exceções, eu aqui ofereço os meus aplausos a essas exceções, tanto para os juízes de piso, como para os juízes de segundo grau, para os desembargadores, mas, em sua maioria, o Tribunal do Rio de Janeiro insiste em aplicar a lei do Estatuto de Desarmamento em desfavor do guarda, em sua maioria. Nós temos várias absolvições, temos, mas em sua maioria, o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro insiste em aplicar uma lei em detrimento da outra. Quando eu aprendi direito, nos meus primeiros períodos da minha querida Universidade Gama Filho, que hoje já não existe mais, eu aprendi aos pés de grandes homens que a lei especial afasta a lei geral. A lei específica dos guardas, objetivamente, afasta o Estatuto do Desarmamento, que seria, em tese, contrário ao porte. Então, veja, nós temos todo um arcabouço legal que dá sustentação ao porte, e aí nós atendemos a legislação do Estatuto dos Guardas em São Paulo e não atendemos o Estatuto do Guarda no Rio de Janeiro. Mas é uma lei federal. A gente não está falando numa lei estadual ou numa lei orgânica. E aí alguém vem querer me convencer, Braga, e me corrija novamente, você que está há mais anos do que eu nessa estrada, alguém vai querer me convencer que é preciso uma regularização ou uma regulamentação de uma lei orgânica para que o porte de arma no Rio de Janeiro seja resolvido. Isso é uma falácia, isso é uma história. Isso é uma brincadeira. Não existe. Então, olha só, vamos analisar Vou fazer a pior análise na questão jurídica. Fazer a pior, tá? Vamos supor que isso que você falou fosse verdade. Poderia ser. Até 2014. Quando não tinha a lei especial. Que é a 13.022, que é o Estatuto das Guardas. A partir daí, lá falou, guarda armada. E se você pegar o projeto de lei que foi alterado, que nós redigimos ele, eu ajudei em 1992 em Curitiba, está na justificativa do projeto. E essa lei aí, essa minuta, eu entreguei pessoalmente para o deputado federal Nelo Rodolfo, que apresentou, e depois o Arnaldo Faria de Sá também reapresentou, porque ele não foi reeleito em São Paulo. E daí reapresentou e virou a 13.022. Lá está escrito. Inclusive, quando a questão do porte, lá estava mais claro do que está hoje, no projeto. Quer dizer, que a guarda é para ser armada, na lei especial. Então, nessa análise sua, na pior das hipóteses, até 2014, poderíamos aceitar. Agora, 2014 para frente, não, até porque o Estatuto deu um período, se eu não me engano, de 4 anos, ou 2 em alguns aspectos, para as cidades se adequarem a ele. Sim. Então, quem não se adequou, o que está valendo é o que está na lei federal, é especial, que fala que a guarda é armada. Pois é, mas é exatamente o que eu disse. A lei especial afasta a lei geral. Então, com o advento, em 2014,
você obrigatoriamente tem que aplicar essa lei federal. Exatamente. E não aquela. Exato. Então, um estado aplica uma lei federal X e outro estado aplica uma lei federal Y. Isso é de uma aberração jurídica. Isso é uma aberração jurídica, onde eu tenho sustentado nos tribunais, Braga, e vou continuar sustentando. Tá, daí eu vou fazer uma pergunta, Marivaldo. Você tem razão, mas daí eu vou te fazer uma pergunta, que eu não sei. Aí no Rio, quais entidades aí do Rio, especificamente, fizeram alguma representação, alguma ação para que a Guarda do Rio, especificamente da capital, ou alguma outra do Rio, adeque sua lei à lei federal, que está em desacordo? Olha, eu não sei, por isso que eu estou te perguntando. Então, nenhuma. Você está vendo o que eu estou falando? Nenhuma. Aí. Mas houve um advogado aqui, e a gente tem que dar os louros a ele, que foi o Dark, que ele apresentou um incidente de demandas repetitivas para o órgão especial do tribunal. E eu fui convidado a fazer a sustentação oral ao órgão especial, defendendo que, pelo menos, todas as ações penais contra os guardas presos por porte de arma fossem suspensas até que se resolvesse isso. Né? Na época nem tinha ADIM ainda, não tinha julgamento de ADIM, etc. E eu fiz essa sustentação oral, 15 minutos ali, me esgoelando, explicando a fundamentação escrita, não era minha, era do Dr. Dark, mas a sustentação oral foi minha na tribuna do órgão especial. E eu perdi, assim, acho que 25 votos, eu perdi de 20 a 5. Por quê? Porque o Tribunal do Rio não quer colocar a mão nessa cumbuca. Então, além da gente não ter entidades representativas que batam na porta todo dia, porque eu sozinho, como advogado, não. Talvez como um parlamentar, talvez, mas como um advogado eu não posso. Mas existem entidades, sim, que poderiam lançar mão disso. E você disse muito bem... Aqui eu vou dar um exemplo de São Paulo, Marivaldo. Desculpa até te interromper. Então você vê, nós falamos aí do Rio. Daí eu vou voltar aqui para São Paulo. São Paulo começou aqui a gente colocar a polícia municipal nas guardas, por lei, por decreto, etc. Rapidamente, a entidade deles, da Polícia Militar, entrou com ação contra todas as cidades, para tirar o nome. Todas. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos várias cidades aí no Rio discutindo essa questão, com certeza a gente já teria pacificado. E a gente não tem isso. É aí que eu falo, que é a questão da defesa institucional, defesa inteligente. Não adianta ficar defendendo no grupo de WhatsApp falando mal de um ou de outro. Vai lá no tribunal, protocola aí no local cabível uma representação. A guarda tal não está adequada a 13.022. Essa ação ela vai tramitar e vai subir para os tribunais, aí vai chegar em algum lugar que vão falar alguma coisa. Daí um entrou, outro entrou, uma hora vai dar certo. Verdade. Porque o direito, Marivaldo, o direito, você sabe muito bem disso, que você é uma pessoa atuante, o direito, ele muda, ele não é aquilo que era anteriormente, ele vai mudando, você entendeu? Sim. Só que só vai mudar se alguém provocar. Se ninguém provocar, vai só ficar falando. Eu costumo muito dizer o seguinte, as pessoas falam assim, essa lei é inconstitucional. Não, peraí. Qualquer lei no sistema, ela é constitucional. Ela só passa a ser inconstitucional a hora que o órgão competente do Poder Judiciário declarar ela inconstitucional. Ela pode até ser aparentemente inconstitucional, mas se ninguém falar que ela está valendo. É isso que o nosso pessoal tem que entender. Não adianta falar inconstitucional. Só que você entrou no órgão competente para falar isso? Não entrou. Então vai ficar valendo. É verdade. Eu, por exemplo, eu já fiz várias arguições de controle de constitucionalidade difuso nas audiências. Né? Vossa Excelência, então, por favor, preliminarmente, antes que se adentre a matéria de fundo, faça o controle constitucional difuso do Estatuto Zé Mané. E aí o juiz de piso tem que fazer esse controle.
Né? É, O que poucos advogados exatamente. fazem, o que deveriam fazer. Deixa eu terminar o rol de perguntas. Tem mais perguntas, mas não vai dar tempo para tudo, Vamos lá. Braga. Mas a última pergunta aqui me parece muito interessante. Você, eu quero fazer duas perguntas em uma. Uma é minha e a outra está aqui no Tá. papel. A que está no papel é qual a sua visão sobre o futuro da Guarda Civil Metropolitana no Brasil. E dentro dessa pergunta, eu queria que você me dissesse o que é, para aqueles que não conhecem, o Conselho Nacional dos Guardas Municipais do Brasil. Bom, eu vou falar primeiro do Conselho. O Conselho é um órgão que foi criado em 1991, na cidade de Americana. Eu estava presente, fui o primeiro vice-presidente, para defender as guardas institucionalmente. E que depois, olha de quantos anos, foi reconhecido a sua representatividade na Lei 13.022, no artigo 20. Por quê? Nós é que fizemos a minuta desse projeto e demos ao deputado Nelo Rodolfo. E está escrito na justificativa. Quem tiver dúvida, é só entrar no site da Câmara e olhar a justificativa. Que vai ler lá, falar, proposta elaborada no 3º Congresso, em Curitiba e tal. Bom, então, o Conselho Nacional é o órgão que representa as guardas municipais no Brasil por força do artigo 20 do Estatuto, e que tem a cadeira lá no Conselho Nacional de Justiça. E as guardas, elas têm um futuro muito forte e amplo pela frente. Tanto que o pessoal que é nosso adversário aí, a instituição que é nossa adversária, ela já viu isso. Às vezes eu acho que os guardas que não viram isso. Qual que é a força das guardas? Que é gigantesca. Então, enquanto ela não se concretizar de forma absoluta, ela vai continuar sofrendo ataques insistentes. Que não tem porte de arma, que não é polícia, que não é da segurança, que não pode ter arma. Isso vai ficar ainda por muito tempo. Se ela não buscar o lugar dela, que é um lugar muito importante e de destaque, porque ela é o modelo de polícia melhor que existe, que é de polícia municipal. É a mais Só próxima da população, né, Braga? Exato, ela é o que tem de melhor de modelo de polícia. E que ameaça o outro modelo. Ameaça. Então, o que acontece? Vai ficar sofrendo ataques. As guardas, os integrantes, os dirigentes, como é meu caso, vão ficar sofrendo ataques constantes, até que ela se concretize. E para finalizar isso aí, e vou te falar, inclusive, daí da falta de representatividade das guardas, é o seguinte. Hoje, se você for lá no Congresso Nacional, só existe uma PEC, que é a 534, pronta para a última votação na Câmara. Só existe uma. As outras estão em comissões, distribuídas em vários lugares lá. Quer dizer, não tem nenhuma das PECs das guardas, em mais de 30 anos, não foram sequer votadas na Câmara ou no Senado. A não ser a 534, onde nós levamos lá 2 milhões de assinaturas físicas para chegar na onde está. E daí eu pergunto, para todos os guardas, eles fazerem uma análise, uma reflexão. PEC 534 lá, que hoje já teria que ser corrigida, mas é o que tem, está pronta para a última votação na Câmara. Foi aprovado nas comissões, no Senado, em 2 votações, nas comissões da Câmara, falta uma votação na Câmara. Hoje, os guardas conseguiriam 2 milhões de assinatura física, vou nem falar física, hein? Virtual, para aprovar uma PEC para as guardas? Não sei se conseguiria. Então, é uma reflexão para ver se avançou ou se retrocedeu os movimentos. E a gente vê que hoje está mais fraco. Por quê? Porque hoje essas PECs novas aí, que todo mundo fala, tem muita PEC muito boa para as guardas, mas elas não sequer foram aprovadas nas comissões. E daí por quê? Cada um dá a sua resposta. Por quê? Cadê a representação? Não sei se tem. Ô Braga, e antes de terminar, você me deve uma resposta. Por que o CAC?
O CAC, qual que é? Você não me, essa pergunta. A cor, você falou que ia me contar por que a cor. Ah, o CAC é o seguinte, quando criaram-se as polícias militares no Brasil, todas eram CAC, porque era um modelo francês de polícia, que era esse modelo bipartido, polícia militar e polícia civil. E por isso veio a cor CAC. Porque lá naquela época já, as polícias mais modernas já usavam o azul marinho, que é a cor internacional de polícia e que foi se aperfeiçoando. Você pode ver que no mundo inteiro vai ter muito pouca polícia usando CAC. Tanto que a polícia militar pegou essa cor que não é dela, é das polícias municipais, do azul marinho, para querer usar azul mais escuro e etc. Que é uma cor de polícias municipais no mundo inteiro. Então o CAC ele deriva do modelo de polícia francês, que é esse CAC com a boininha e etc. Você entendeu? Então ele vem disso daí. Isso aqui é uma cor absolutamente indevida. Se alguém vier no Brasil, ele vai reconhecer como polícia quem está de azul marinho e não quem está de CAC. Então até nisso eles têm inteligência para poder usar uma cor de uniforme, o que nós deveríamos ter. Qual que é o uniforme da lei, Marivaldo? Azul marinho. Por que não está cumprindo? Quem entrou com representação já para mudar a cor do uniforme? Cada aí dá a sua resposta. E aí, a gente tem que ver isso, hein? Tem que ver isso com mais calma. Olha, Braga, eu quero te agradecer, a live é maravilhosa, assim, eu esperava realmente que desse essa resposta, né? Tanto daqueles que estão nos acompanhando. Quero pedir para o pessoal que siga o Braga no Instagram, que me sigam também, né? O meu Instagram é @marevaldosena, @Marevaldo_Sena. Quero convidar a todos para participar da nossa próxima live, que vai ser com a doutora Flávia Frois, que é uma advogada. E eu convidei a Flávia, Braga, porque a Flávia ela tem no meio da imprensa aqui, uma advogada carioca, e o pessoal diz que ela só advoga para bandido, que não sei o que não sei o que. E aí eu convidei a Flávia, eu estive com a Flávia e disse, Flávia, você tem essa pecha, isso, que aquilo, vamos mostrar um pouquinho o teu outro lado, né? Vamos dar voz a você. E ela vai vir aqui no dia 14, dos 7 às 19 horas, falar sobre o poder de polícia dos guardas municipais. Olha que interessante, vai ser uma live muito legal. Quero mandar um abraço para os guardas civis do município do Rio de Janeiro, né? Para todo mundo aqui do Rio, todos os GMs e Rios que me seguem, que são associados ao meu escritório, que acreditam no meu trabalho, que acompanham o meu trabalho. Quero mandar um grande abraço também para toda a região dos Lagos e a região serrana, a costa e a região da Costa Verde. Mandar um abraço para todas as FEMs. Eu vejo também, Braga, que as FEMs, as guardas municipais FEMs, sofrem não só discriminação, como o abandono da instituição, viu? Já disse, eu estive visitando uma FEM numa cidade do interior, Braga, pasme você. A menina estava num lugar afastado, mais ou menos uns 15 quilômetros da cidade, num posto completamente deserto e sozinha, né? E eu fui lá visitar, acompanhei de perto, fiquei assim... Desarmada, né? Desarmada. E cadê as defensoras das mulheres para pegar e falar, tem uma mulher aqui sozinha, desarmada, correndo risco de vida, trabalhando para defender e não deram arma para ela? É isso que tem que ver. Uma caminha, foi lá na cidade, não tem problema de cidade não, foi lá na cidade de Araruama. Eu fui visitar o posto da menina, da FEM, e ela estava numa caminha improvisada ali para que ela pudesse tirar o seu descanso, num posto completamente deserto, a quilômetros do centro metropolitano. Então, quero mandar um abraço para essas meninas que são guerreiras também, que trabalham com muito afinco, e agradecer a você, Braga, de todo o meu coração, esse carinho, essa disponibilidade mais uma vez. E vamos ver se a gente toma um café em São Paulo, hein? Vamos sim. Eu gostaria de mandar um abraço também para todos os guardas municipais do estado e da capital, do Rio de Janeiro, todos guardas municipais em geral. E convidar todos para participar do 30º Congresso Nacional, que será na cidade de Natal, de 13 a 15 de julho. Tivemos aí o 29º, foi em Niterói. E convidar todos para seguirem também Comandante Braga Oficial no Facebook, no Instagram, YouTube e no Twitter.
E Marivaldo, parabéns a você por essa live. É isso que a gente precisa, discutir o assunto e colocar para as pessoas aí executarem o que tem que ser feito. Então é isso daí, tá de parabéns, eu agradeço você e a todos aí, e vamos em frente aí na jornada. Eu que te agradeço, meu irmão. Um grande abraço para toda a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo. Quero mandar um grande abraço para a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos, que é a cidade do meu pai, onde meu pai mora, e para todo o estado de São Paulo, porque eu sei que São Paulo não é brincadeira, viu? Um grande abraço, Braga. Muito obrigado por tudo, meu irmão. Um abraço a todos aí do Rio de Janeiro e a todos do Brasil.